eu acho que o movimento feito pelos bolsonaros é um movimento quase de desespero, porque de uma certa forma, né, é uma tentativa de amarrar um capital político, né, na minha mão, que eu posso até não ser o candidato, mas eu vou vender caro esse capital político. E esse capital político dos bolsonaros passa pelo digital. Ele passa pelo digital. Mas tem algo além do digital? Tudo bem, tem 12% do eleitorado, isso, que não é pouco. Isso, mas numa campanha, a comunicação política faz diferença. Não estou dizendo que Flávio pode chegar ao que chegou Jair Bolsonaro na última eleição. Mas não estou dizendo. Já viu como eles usam a internet e que dá certo. Isso. Numa campanha, isso faz diferença. E colocou os outros candidatos, especialmente Tarcísio, na pressão. Por quê? Porque tem que decidir até abril. Se ele começar uma campanha no digital, realmente, se ele começar a fortalecer o nome no digital, saiu ontem no Globo. O capital político de Jair Bolsonaro no WhatsApp foi transferido quase automaticamente para Flávio Bolsonaro. É um pessoal que já mudou. Não, então não tem Jair, vai Flávio mesmo. E esse é um pessoal do WhatsApp, que funciona naqueles grupos de WhatsApp. Então, eu acho que é esse movimento... Mas atura é 12% da sociedade. Eu sei, mas se você pegar numa disputa com 2%, 3% em jogo, 12%... Não, eu sei disso. Ele tem um capital. Mas esses 12% não vão votar no Lula nem amarrados. Os 12% dos Bolsonaros. E é dele. A questão é que se ele não faz nada, se Bolsonaro não faz nada, né, se os partidos lançam candidatos sem precisar de Bolsonaro, né, sem negociar com Bolsonaro, porque precisa negociar. Eu não acredito. 2026, é possível a direita vencer em 2026 sem Bolsonaro? Eu não sei. Eu acho que é. Você acha que é possível? Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho dúvida. Eu vou te dizer uma coisa. Se for dividido. E minha opinião... Sim. Minha opinião é polêmica, tá? Eu conheço muita gente que eu respeito imensamente em política que acha que eu estou errado. Então, leve isso em consideração. Perfeito. Eu acho que existe sim uma dificuldade no primeiro turno. Eu acho que Lula perde fácil para um candidato que dispute com um Bolsonaro no primeiro turno. Uhum. Porque me parece... Bolsonaro de vice, você diz? Não. Que disputou no primeiro turno... Se alguém é lançado pelo PL no primeiro turno... Pelo PL? Pelo PL no primeiro turno. Se alguém é lançado pelo PL no primeiro turno, com o sobrenome do Bolsonaro é ótimo. Se não tiver o sobrenome do Bolsonaro, mesmo que não tenha o sobrenome do Bolsonaro, que se vista com a bandeira do Brasil, bote a camisa da seleção, diga eu sou Bolsonaro na eleição, eu acho que isso é o melhor presente que pode ter para qualquer outro candidato de direita. De direita. De direita. Perfeito, para chegar ao segundo turno. Por quê? Porque aí, se a gente pega um outro candidato qualquer, esse candidato... Hoje, vamos lá, em 2022, a direita não tinha o que fazer, porque ela estava na presidência da República, só tinha um candidato para pôr, que era o incumbente. Uhum. Eu acho que isso bota um desenho que é uma briga de foice. 12% do eleitorado é um nível perigoso, porque 12% é uma faixa, até os 15%, é uma faixa muito difícil de você romper. Quando você vê trocentos candidatos, a gente viu Ciro Gomes, sim, a gente viu Marina Silva, a gente viu um monte de candidatos que chegam ali nos 15%, esse é o tamanho da terceira via. Esse é o tamanho que você não consegue cruzar. Quando você cruza aqueles 15%, você saiu do nicho e você começa a ter um mundo de insatisfeitos com o candidato de esquerda, insatisfeitos com o candidato de direita que podem te abraçar. Perfeito. Mas você precisa disso. Agora, para você conseguir romper isso, você precisa também ter uma proposta mais centrista, tá certo? Uhum. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que essa base de 12% é uma base muito perigosa, porque se chega alguém com muita força política e um desenho de campanha muito bem feito, jogando pela direita, essa pessoa pode conquistar mais votos do que os 12% e aí vira ela a pessoa a cruzar
a linha dos 15% primeiro, e você isola o voto bolsonarista. Uhum. O Lula, a base do Lula é 17%, 18%. É um outro nível de base. Porque isso, na verdade, o que faz é impedir outro candidato de esquerda. E o eleitor de esquerda, mesmo que prefere Ciro Gomes, mesmo que prefere PSOL, já meio que está acostumado a votar no Lula. Então, o Lula, a onda simplesmente leva ele para o segundo turno sem ele precisar fazer campanha. O Lula já está no segundo turno. Sim, perfeito. O bolsonarismo vai precisar ganhar um voto que ele perdeu. E a direita vai apresentar outros candidatos. E aí... Então, primeiro o bolsonarismo tem que se tornar novamente hegemônico na direita. Acho difícil esse caminho. Não acredito. Acho difícil esse caminho. Acho que o bolsonarismo vai acabar. Pois é. A tendência é acabar. Então, a minha dúvida é se a direita moderada consegue se colocar viável em 2026. Eu não estou nem entrando na ideia de uma direita moderada. Eu estou falando de Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. É disso que eu estou falando. E eu acho que o candidato mais forte é o Ratinho Júnior, porque eu acho que as pessoas não têm noção o tamanho da popularidade do Ratinho Pai no Nordeste. Para não falar da imensa rede de rádios que ele tem por todo o país, inclusive no Nordeste, que já estão em campanha. E é do PSD. E é do PSD. Que é o partido com o maior número de governadores no Nordeste. Perfeito. Com o maior número de prefeitos no Brasil. As pessoas não têm noção da infraestrutura que o PSD tem para fazer campanha para o Ratinho. Então, o ponto que eu estou fazendo é: a grande arma, o número de... Os eleitores, se você pega os 5% de eleitores, na verdade são 3% de eleitores, que votaram no Bolsonaro em 2018, mas votaram no Lula em 2022, essa turma está extremamente insatisfeita com o governo Lula. Essa turma já rejeitou o Bolsonaro em 2022. Então, essa turma é a turma que está em disputa no segundo turno. Cara, se chega qualquer candidato que tenha disputado com Flávio Bolsonaro no segundo turno, o PT não consegue chamar ele de bolsonarista. Não, perfeito. Eu acho que... E aí, eu acho que se torna um candidato muito difícil para o Lula vencer. Mas aí o Rafael Pettinati escreve aqui: adoraria que o Pedro estivesse certo, mas hoje Tarcísio não tira Flávio Bolsonaro do segundo turno, que é o risco com o qual ele está lidando. Eu não acho que o Tarcísio seja o cara para fazer isso. Tem que ser o Ratinho. Eu acho que o Tarcísio já se contaminou demais com o bolsonarismo. O Tarcísio, exatamente. Porque o que eu acho que o bolsonaros querem agora é vender o capital político. Né? Não sei nem se quer ir até lá, mas ele quer ter um capital político que ele possa negociar, porque aí ele, para pedir uma anistia depois, um perdão, alguma coisa nesse sentido, garantir algum papel dos bolsonaros no governo. É mais nesse sentido que eu estou imaginando também. Não acredito que Flávio seja um candidato viável. Eu acho que os bolsonaros já se mostraram, nenhum é viável hoje eleitoralmente. Isso é um ponto pacífico. A questão não é a viabilidade eleitoral. A questão é a viabilidade eleitoral no primeiro turno. Isso. No primeiro turno. Chega no segundo. Sim, perfeito. Mas tem um detalhe aí, Pedro, que a gente leva sempre muito em consideração, que é a campanha. Se você tem uma disputa na campanha, uma disputa na direita na campanha, isso vai ser muito pesado. Em especial no mundo digital, isso vai ser pesado. E a mobilização do bolsonarismo, ela continua muito intensa no mundo digital. E isso faz uma diferença, essa campanha faz uma diferença. Por isso eu também concordo com você que Ratinho tem vantagem em relação a Tarcísio. Porque Ratinho está mais quieto com relação, ele é menos dependente, digamos assim, do bolsonarismo. Ele se meteu menos, ele se mete menos ali. Tarcísio está no meio do negócio. Tarcísio me parece, tem um dilema sério hoje, que é esse dilema, como se tornar um candidato viável, mas sem abrir mão do bolsonarismo. Porque aí ele está ali com um dilema de para onde vai, né, de fato. O ideal para ele seria ele ser um candidato com o apoio dos bolsonaros. Aí sim, seria o ideal para ele. Se tem outro candidato Bolsonaro, como é que ele faz? Então eu acho que foi um movimento esperto, a meu ver, bastante esperto do ponto de vista da sobrevivência política. Eu vi hoje no Estadão um colunista dizendo que foi um erro. Eu não acredito que isso foi um erro. Eu acredito que foi um movimento no sentido de manter um capital político que garanta um mínimo de sobrevivência para o bolsonarismo na direita brasileira. E aí você tem a disputa, né? Você tem a disputa dos bolsonaros, inclusive entre eles, né? Porque aí tem a Michelle, tem o Flávio, não sei o quê. Tem o Kassab, o PSD, tem o Centrão, aí o Ciro Nogueira, o PP, né? Então tem
tem uma disputa aí. Essa é a disputa que eu acho que vai tentar ocupar, na verdade, o vazio que o PSDB deixou lá atrás. E aí, os bolsonaros, a meu ver, o grande capital político que eles têm na mão é o capital digital. O capital político digital, que essa rede é uma rede fiel, em especial no WhatsApp, nas lives do Facebook, é uma rede que se mostra fiel ao bolsonarismo, que muitas vezes, é Flávio, então vamos de Flávio. E eu acho que essa disputa é uma disputa que vai criar muitos problemas para uma candidatura à direita para 2026. Eu tenho uma tese, eu quero testá-la com você. Eu tenho uma tese que é o seguinte, quando um meio de comunicação novo desses de alta intensidade surge, ele durante 1 a 2 décadas, não quero fixar um tempo não, durante um tempo, ele se torna altamente capaz de mobilizar emocionalmente. E de repente tem um momento em que as pessoas simplesmente se acostumam e aquele troço morre. Eu desconfio que isso tem a ver com a ideia do McLuhan de hot and cold media, tá? Que ele fazia essa diferença entre que a televisão era cool, né? E o rádio era hot, né? Era quente. Não era cold, é cool, que é uma coisa. Então, você vê, a televisão não mobiliza emocionalmente. Porque a televisão, e esse era o conceito do McLuhan, a televisão é aquela coisa que te deixa meio passivo, entendeu? Você não está... Enquanto que o rádio, como você tem que preencher informação com a sua imaginação, porque você só tem uma informação, a da voz. Mas, eu estou tentando pescar aqui tem tempo que eu li McLuhan. É o livro do Putnam, o Bowling Alone, um clássico nos Estados Unidos, que vai dizer que a televisão, que a televisão destruiu o capital social americano, que fica todo mundo passivo assistindo, olhando para a tela. Que era um pouco a ideia do que o McLuhan estava querendo dizer com hot and cool media, né? Então, quando o rádio viu, você pega a primeira geração de líderes do rádio, cara, todo mundo é lembrado um século depois, porque é nos 20 que surgiu o rádio. Um século depois, são todos lembrados como os grandes líderes do século XX. Stalin, Hitler, Mussolini, De Gaulle, Charles Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Getúlio Vargas, todos são lembrados como... Por quê? Porque são os primeiros líderes que apareceram no rádio e as pessoas têm dificuldade de ter essa ideia do contraste. Antes do rádio, a única maneira de você ter informação vinda de longe era por texto escrito. E de repente você está em Milão, em Roma, em Nápoles, ouvindo simultaneamente Benito Mussolini fazendo discurso, e o rádio tem o tom de voz, o calor, a entonação, a emoção, né? Aquela coisa. Então, o envolvimento emocional das pessoas é imenso. Agora, quando você chega nos anos 50, pensa que o auge do rádio é nos 30, porque é isso, os grandes líderes são todos a partir da segunda metade dos anos 30. Nenhum grande político é lembrado porque era bom de rádio. Por quê? Porque todos eram bons de rádio. E, de certa forma, as pessoas ficaram meio... O truque não cola mais. O grande envolvimento emocional não cola mais. Em que momento você acha que isso acontece com TikTok, Instagram, WhatsApp? Que esse grande envolvimento emocional não cola mais? Você acha que a pergunta que eu faço tem sentido? Não, é claro que tem. E tem um ponto fundamental aí, né? Que essa capacidade, né, Pedro, que o político de repente descobre, dele poder falar diretamente. Isso no intervalo. Que era o rádio, né? O rádio era isso também. Claro. A questão é que o rádio foi ocupado pelo jornalismo, pelos programas, interessante. Porque aí tem um mediador. No início não era assim. Não era assim. No início não era assim, exatamente. Depois ele é ocupado. Tanto é que eu acho que ele não morre, ele está aí. O rádio está aí. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos
que Fernanda Montenegro. No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.